Jesus. Obrigado, hein? Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor, né? O Senhor é maravilhoso. Ano da frutificação. Semana passada, o Senhor desvendou para nós, né? Que lá em Gênesis capítulo 17, começando o versículo 1, fala assim: quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Então, nesse cenário, o Senhor tinha mostrado para Abraão e firmado uma promessa com Abraão, de que ele ia encher a terra. Louvado seja o Senhor. Irmãos, essa é a promessa para nós, porque lá em Mateus 24:14, o que fala? E será evangelho do reino para testemunho, então virá o fim. Irmãos, o fim só virá quando o evangelho alcançar todas as nações. Essa é a maneira de frutificar, é através do evangelho do reino. E pela imersão que nós fizemos agora, fala de Efraim, que significa duplamente frutífero. Irmãos, nós estamos aqui para dar fruto. O Senhor quer cada um de nós como alguém que dá fruto. Mesmo que nós temos sido comparado como a Zenate, né? A mulher egípcia de José. Ou seja, o Senhor parou com o povo de Israel, né? E nós fomos introduzidos. E hoje o Senhor conta com a igreja. Né? Nós não éramos povo, mas hoje fomos feitos povo de Deus. Louvado seja o Senhor. Por isso, irmãos, é TCI, não é? É Valente de Davi. Toda a igreja energizada, cheio da palavra do Senhor. Nossos adolescentes energizando os capitães, energizando os intendentes, né? E assim todos nós, os valentes de Davi juntos, e assim toda a igreja caminhando para dar fruto. Aí a árvore começa a dar fruto, né? Os ramos de José estender, a igreja emancipa, e aí ela estende e vai cuidar de outras localidades e emancipar outras igrejas, até a volta do Senhor. Louvado seja o Senhor. Irmãos, como é maravilhoso. Vamos acompanhar agora capítulo 18 de Gênesis. Olha que bênção. Versículo 1. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Mãe. Nós vimos que, depois de tudo que aconteceu, nós já vimos, né? Ele tentou dar um jeitinho, Sara deu um conselho, arrumou um jeito, o Senhor ficou 13 anos sem a presença do Senhor, mas o Senhor apareceu. Irmão, o Senhor sempre quer aparecer para nós. Quando ele estava sentado à entrada da tenda, ao maior calor do dia, levantou-se, olhou e eis 3 homens. Aqui quantos homens tem? 3. Tá. De pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostou-se em terra. Que Abraão, ele sabia que não eram homens comuns, né? Ó Senhor Jesus. E só voltando um pouco antes, irmãos, lá no capítulo 13 de Gênesis, quando Abraão saiu do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher e tudo que ele tinha, ele levou com ele alguém. Não levou? Seu servo Ló. Mas nós vamos ver que quando o Senhor chamou, nós vamos ver na semana passada, o Senhor chamou Abraão, o que o Senhor falou para ele? Sai e da tua parentela e vai, que eu te mostrarei. Ló já era um agregado que nem devia estar lá. Irmãos, guardem isso para a gente entender o sentido da coisa aí. Ele nem tinha que estar lá. E ainda não levou o pai, era para sair da parentela. Era para isso. Já teve um avanço, porque ele obedeceu, mas só pela metade. Senhor Jesus. Esse Ló, irmãos, ele pôde aproveitar tudo, não pôde? Como ele acompanhou, continuando aqui, lá no versículo 10 de Gênesis 13,
a gente sabe que começou a ter problema, que a Bíblia fala que Abraão era muito rico, Ló também ficou rico. Ele foi abençoado junto com o tio. E aí era hora de... Começou a ter problema, contenda lá. Ao invés dele reconhecer que Deus era com quem? Irmãos, nós temos que seguir quem está com Deus. Ah, mas eu queria uma palavra. Irmãos, nós temos que ouvir a palavra que sai daquele que é o escolhido de Deus, que está com a bênção. E Abraão era alguém assim. E Ló aproveitou disso, só que ele não teve uma visão clara. E quando chegou para escolher, no versículo 10, levantou Ló os olhos e viu toda a campina. Aí ele falou assim, então vamos fazer o seguinte, escolhe a parte que você escolheu, porque Deus já tinha avisado Abraão, e Abraão fazia o quê? Obedecia a Deus. Ló já violou alguns princípios. Primeiro, quem escolhe primeiro é o mais velho. Então ele tinha que falar, não tio, o senhor escolhe, depois... E segundo, ele olhou, né? Ele tinha toda a criação, o rebanho dele, falou, meu rebanho, eu vou ficar subindo no morro, subindo em montanha, eu vou para Campina, vida boa. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Lá em Deuteronômio, irmãos, o Senhor fala, né? Escolhe, pois, a vida para que vivas, né? Pois propus diante de ti a bênção e a maldição. Não tem outro caminho, irmãos. Não tem meio termo. A história do muro, né? O diabo em cima do muro. Não tem meio termo. O muro, a indecisão já é dele. Nós temos que escolher a vida. Escolhe, pois, a vida. Ah, mas eu não entendi. Eu não entendi o que o irmão falou. Eu não estou entendendo muito o que está acontecendo. Os meninos aí estão fazendo grito de guerra. Eu não entendo tudo. Quando projeta, eu consigo acompanhar. Quando não projeta, às vezes eu não entendo tudo. Não tem importância. Acompanha. Vai. Se Deus está mostrando, se é a palavra de Deus, vai. Não fica pensando, não. Escolhe a vida. Escolhe a vida. Oh, Senhor Jesus. Qual que é o perigo de fazer a escolha segundo o nosso conceito? Deus, irmãos, Ele é eterno. Sempre existiu, existe, sempre vai existir. As escolhas dele são perfeitas. Às vezes não aos nossos olhos, mas as escolhas de Deus são perfeitas. Aí Ló, no versículo 12 do capítulo 13, até na cidade da Campina, e armando suas tendas, ele não foi direto para Sodoma, mas de pouquinho em pouquinho. Ô irmão, ó, eu vou trabalhar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas ó, eu não estou no mundo não, tá? Não estou abandonando o Senhor não, né? Eu ainda estou firme. Mas irmãos, a gente tem que tomar cuidado nas nossas decisões. O que eu tenho que fazer? Tem que ir na palavra. Oh, Senhor. E cuidado, irmãos, às vezes a gente quer ler a palavra para buscar uma revelação do que decidir. Não é assim. Hoje, o que nós temos que fazer? Vai na palavra profética. Toca na vida. É a vida de Deus que vai falar em você. Não é eu abrir a Bíblia, vou fechar os olhos, abrir a Bíblia, a resposta de Deus. Aí cai lá, Judas foi e enforcou-se. Ah, essa é a resposta de Deus. Não. Não é assim. Eu tenho que ir para a palavra, desfrutar da palavra, comer da palavra. Eu não quero a letra morta. Paulo, um grande homem de Deus, ele falou a letra mata. Eu preciso da vida. Senhor Jesus. Vamos voltar para o 18? 16. Capítulo 18, versículo 16. Tendo se levantado dali, olha só. Olharam para Sodoma, né? Então os três estavam lá. Olha só, Abrão ia com eles. Irmãos, eles era o que Deus estava mostrando, falando naquele momento, e que Abraão reconhecia isso. O que ele foi? Foi com eles. Ah, está tendo conferência no Chile, se eu posso ir? Vai com eles. Semana que vem é Santos? Vai com eles. Tem reunião? Vai com eles. Por quê? Olha o 17. Irmão, não tem jeito. Se você segue o Senhor, Deus fala assim, ocultarei a Abraão o que hei de fazer. Ele está me seguindo, ele está buscando a minha palavra, eu não vou mostrar? Irmãos, Deus está sedento para mostrar a palavra. Atrás daqueles que buscam. Abraão seguia, 18, visto que Abraão certamente vira a ser uma grande e poderosa nação, porque eu escolhi, no 19,
para que ordene a seus filhos a sua casa. No 20, disse mais o Senhor, com efeito, o clamor de... Aí o Senhor fala, né? Tudo que está acontecendo, eu não vou me atentar aqui, mas olha no 23. Aí Abraão conhecia o coração de Deus, né? Sabia que o sobrinho dele estava lá, falou, Senhor, o Senhor vai destruir o justo com o ímpio? Ele conhecia o coração de Deus, irmãos. A sua oração, a minha oração, tem que ter esse princípio. Tocar no coração de Deus. Não tente mudar a vontade de Deus, tentar negociar com Deus. Ore-se conhecendo o coração de Deus. Até o suplantador, Jacó, quando orava lá e lutou com Deus, Deus ainda respondeu porque ele conhecia o coração de Deus. Naquele momento, o que Deus queria? Alguém que amasse a primogenitura. E aqui, Deus queria alguém que tivesse um coração segundo Deus para encher a terra, frutificar, não é? Aí ele começa já, Senhor, mas se tivesse 50 justos, tá bom, se tivesse 50, eu vou poupar. E foi falando, irmãos, no versículo 33, olha lá, no meio do versículo, se houver ali 10, acho que eu marquei errado, né? 32, desculpa, 32. Se houver ali 10, irmãos, uma cidade inteira, não tinha 10. Mas, irmãos, olha que maravilha. Das mais de 600 cidades que nós temos, né, no estado, irmãos, não tem cidade no nosso estado que não tenha mais de 10. Por isso vale a pena investir em cada cidade. Encontrar ali os que amam o Senhor. Levantar ali o testemunho do Senhor. Algumas serão igrejas fortes, outras mantendo o testemunho, mas em toda a cidade, nós temos que levar esse evangelho, levar o testemunho da igreja, para que quando vir o fim, as pessoas tenham a palavra. Oh Senhor, tenho acesso à palavra. Aí no 33, né, que nós vimos, tendo cessado de falar. Aí ele parou de falar, porque ele reconheceu, não tinha 10. Não foi? Não tinha 10. Aí no versículo 1 do 19, ao anoitecer. Quem é da minha geração, quem é mais novo, quem é mais velho, né? E vocês também adolescentes. A nossa geração, a gente sempre foi ensinado muito assim. Quem anda à noite na rua não está fazendo coisa que presta. Você vê alguém andando de madrugada para rua, andando para aí, coisa boa não é, né? E na maioria das vezes não é mesmo, né? Porque, irmãos, à noite, ao anoitecer, e além disso tem o significado bíblico, né? Trevas. Ao anoitecer é trevas. Ninguém consegue enxergar a luz. Oh, Senhor Jesus. Vieram 2 anjos. Ué, não era 3? Agora são 2? Cuja entrada estava Ló sentado em... Este viu... Levantou-se, prostrou, aí preparou o banquete todo para eles, né? Ló, algumas coisinhas ele aprendeu, né? Ele aprendeu com o tio dele como receber alguém que vem da parte de Deus. Ele ouviu, irmãos. Ele teve acesso à palavra. Ele estava aqui, ele cresceu na vida da igreja. Ele ouviu a palavra, ele foi para as conferências. Ele participava das reuniões. Só que não escolheu a bênção. Irmãos, estar aqui é maravilhoso. Você ter nascido na vida da igreja é uma bênção. Você que conheceu a vida da igreja um pouco depois, é uma bênção. Você que está há pouco tempo na vida da igreja, também é uma bênção. Mas, irmãos, aqui é o melhor lugar para nós estarmos. É vivendo a vida da igreja. Onde o Senhor mostra, o Senhor tem um canal que fala a sua palavra. E essa palavra é como a água a jorrar. Não é uma água armazenada, por mais que você cuide e tenha uma água bem guardada, uma água armazenada numa caixa d'água limpinha, potável, boa para beber, não é água corrente. Irmãos, você tem que beber de água corrente. Não dá para beber 2 vezes a mesma água de um rio, porque ela está correndo, e nós precisamos beber da água corrente. Oh, Senhor Jesus! E aí, irmãos, Sodoma, qual é a situação dali? Oh, Senhor Jesus, misericórdia. Era uma situação de morte. O Alimento Diário fala, imoralidade generalizada.
A coisa estava, em outras palavras, estava feia. A coisa ali estava feia. Muito feia, estava demais, né? Aí continuando. Disse ele, agora, meus senhores, vinde, levou ele para casa, mas antes que se deitasse, irmãos, meio da noite, veio as pessoas da casa, aí ficaram sabendo que tinham duas pessoas diferentes, não, manda ele para fora, para a gente abusar deles. Olha só, irmãos, é muito pesado tudo isso, é uma situação, essa mensagem, essa experiência de Ló, é um alerta para nós. Vai pouquinho, vai pouquinho, vai pouquinho, e quando chega lá, Ló, ele estava à porta. Quem ficava à porta de uma cidade era figurão na cidade, era um dos juízes que julgava, ele era uma pessoa importante, uma pessoa de influência, de destaque, num lugar que havia uma imoralidade generalizada. Mas a Bíblia fala, o meu justo viverá pela fé. Por isso que ele foi considerado justo, não é porque ele era bom, não, porque ele estava na promessa, ele estava dentro da promessa. E por causa de uma pessoa que conhecia o coração de Deus, interceder por ele, você está aqui porque alguém orou por você. Aqueles momentos difíceis, que fala, não vou aguentar, e depois você vê, não sei, de algum lugar veio uma força, é porque alguém orou por você. A igreja está orando por você, os irmãos estão orando por você, jovens, adolescentes, seus pais, os capitães oram por vocês. Os intendentes oram por vocês, as irmãs, e isso nos guarda. Eu estou na vida da igreja desde os 9 anos de idade. Minha tia me levava, meus pais não levavam, e aí depois com 14 anos, realmente eu tomei totalmente decisão, me batizei, e estou até hoje. E o que me guardava é ser cuidado pelos irmãos. Eu ia atrás, onde estavam os irmãos, eu ia. E isso me guardou até hoje. Oh, Senhor Jesus! Aí tem alguns versículos, irmãos, não vai dar tempo de ler, né? O justo viverá pela fé, fala das pessoas cegas, né? E o que nós cantamos, né? Sobre tudo que eu devo guardar, guardo o meu coração. Ló, talvez ele não era uma má pessoa, mas o coração dele estava nas riquezas, em ser alguém de destaque. Mas Mateus 13,16 fala, bem-aventurado, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Irmãos, nós temos que ver e ouvir a palavra. Oh, Senhor Jesus. Irmãos, você não vai achar, na Bíblia fala assim, ouve, analisa, não, é ouvir e recebe. Come dessa palavra. Senhor Jesus, ainda no 19, no versículo 6, aí eles foram, né, aí, irmãos, quando eu conto essa história de Ló, eu fico doido, porque eu falo assim, como assim? A gente que é pai, eu tenho 2 filhas, quem é pai de filho ou de filha, não dá para entender uma situação como essa, dele falar assim, não, eu tenho 2 filhas, eu vou pôr elas para fora, poupa. Por um lado, ele sabia que aqueles homens eram homens de Deus, e ele não ia permitir que acontecesse algo com ele, mas ofereceu até então é meio estranho, mas o sentimento que eu tive é que a consciência de Ló foi ficando cauterizada. Então, algumas coisas que a gente nem pensaria, você vivendo num ambiente assim, irmãos, isso contamina. Isso contamina. Por isso que nós temos que manter a nossa posição. Essa semana na escola, né, eu fui vestido um dia com uma roupa, igual eu estou aqui, mais ou menos, né? De calça, sapato, camisa, aí, adolescente, né? Ô pastor! Em outros momentos, eu falei assim, mãe, vai pregar, pastor? Eu vou. Canal Igreja em Colina, domingo, às 20 horas. Vai lá no YouTube e procura lá que você vai ver eu pregar. Isso eu falei para um monte de gente. Eu falei assim, se você está falando que eu estou parecendo um pastor e que eu vou pregar, eu falei assim, não vou pregar agora não, que não posso pregar aqui, mas domingo, sábado, às 20 horas, Igreja em Colina, você vai lá no YouTube, coloca lá Igreja em Colina, que você vai ver, pregar lá. Porque essa é a nossa vida, irmãos. Eles podiam ter me comparado com qualquer outra pessoa, mas eles reconhecem algo em nós. E a nossa vida, e aí nós não podemos perder a oportunidade. Se ele estava falando para tirar sarro, né, eu vou aproveitar, porque nossa missão não é o reino, não é frutificar, nós temos que aproveitar toda e qualquer situação. Aí o povo até falou assim, ele está falando, ele é estrangeiro, ele quer ser juiz, quer falar as coisas, né? E olha só, irmãos, vou acelerar um pouquinho, no versículo 11. E feriram de cegueira ao que estavam fora, desde o menor até o maior.
de modo que se cansaram à procura da porta. Irmãos, eles viviam ali, mesmo que você cegueira, eu acredito que dá para achar a porta, né? Mas o Senhor não deixou eles ver mais. Por um lado, mostra que eles já eram cegos, né? Não viam nada, estavam achando que era. Mas o Senhor revelou. E aí no outro dia, aí o Senhor pôde preparar tudo. Aí ele fala no versículo 15: levanta. Irmãos, não era para ele estar desesperado para sair, depois de ouvir tudo que eles falaram? E ainda no outro dia teve que levantou, tomou as duas filhas, aqui que encontraram, e eles tiveram que, como porém demorasse, eles ainda demoraram. Não, vamos sair daqui. E ao sair, ele falou, não, olha para trás, olha o 16. Sendo o Senhor misericordioso, e o tiraram, puseram para fora da cidade. Depois no 15. No 15 não, já é no 17, é isso? Havendo-os levado para fora, disse um deles, livra-te a sua alma e não olhe para trás. Não olha para trás. Irmão, tudo que eu vivi na vida da igreja, às vezes eu até fico me policiando, né? Porque a gente começa a falar, não, porque eu vivi isso. Aí você está tendo comunhão, a Laís até virou e falou assim, isso aí ele falou, isso aí é uns 20, quase 30 anos atrás. Né? Eu falei, vixe, a gente começa a falar as coisas de 20, 15, 30, né? Mas foi bom, muita coisa que eu vi, mas não olhe para trás, não se apegue, não fique preso ao que ficou para trás. Tudo que ficou de bom, amém, aleluia, serve como um aprendizado. Tudo que ficou de ruim, as dificuldades, às vezes você não ouviu a palavra do Senhor, também serve de aprendizagem. Mas vamos para frente. Abandona, deixa o que ficou para trás. Ô Senhor Jesus. E lá foi destruído. E olha só, irmãos, ainda Ló, ele fala o quê? Não, é o seguinte, eu sou homem velho, com as minhas filhas, né? Eu vou para lá, vou ficar sozinho na montanha, no alto. Me põe na outra, irmãos. Duas coisas aqui. Primeiro, irmãos, situação está difícil, sobe. Não fica aqui não. Enquanto você está aqui, você só vê o problema. Você só vê a coisa ruim que está acontecendo. Até estava falando com o irmão, fogo e enxofre. Né? Falando com o João Pedro, fogo e enxofre, irmãos. Era um sofrimento e aquilo destruiu tudo. Irmãos, olha para cima. Vai para cima, sobe. Não fica na parte terrena não, sobe. Né? Mas ele recusou, a gente sabe que depois Zoar era pequeno, mas não tinha nada de pequeno, porque ele ficou, e aí o povo lá rejeitou ele, porque se destruiu Sodoma e Gomorra por sua causa, nós também vamos. E aí eles foram, aí irmãos, aí você fala, nossa, tá difícil, hein? Mas piorou. Sabe quando fala, não dá para piorar? Piorou. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Então ele escolheu, irmãos, a parte melhor, não foi? Oh, Senhor. Mas, depois continuando lá, versículo 19, a sua mercê, a cidade. Eu não vou mais ler os versículos aqui, acho que o encargo já... Mas aí a gente sabe, pela história, o que aconteceu? As filhas embebedaram ele, porque elas falaram, só está meu pai, já de idade, e nós, sem descendência. Irmãos, um alerta para nós. TCI, os capitães, intendentes, e até os capitães, e os valentes de Davi, né? Vamos pela ordem, então, né? Os intendentes, os valentes de Davi e também os capitães. Tudo que nós fazemos, nós podemos influenciar os nossos adolescentes. As decisões de Ló fez com que as filhas não tivessem um padrão. O que elas fizeram? A mesma coisa que o pai. Maquinaram um jeito que elas achavam que era melhor. Tomaram a melhor decisão que elas acharam que era melhor. E aí veio o incesto, a descendência deles, uma descendência que foi amaldiçoada, que trouxe problema para o povo de Israel e trouxe até hoje. As guerras que nós estamos vendo no Oriente Médio, a raiz está aí. Então, maldição, na imersão, nós vimos, não vimos lá na imersão? Maldição após maldição. Maldição após maldição. Mas para encerrar, irmãos, Deus é maravilhoso.
Não tinha mais jeito. Povo amaldiçoado, não tem o que fazer. Aí surge Ruth. Irmãos, ela era uma moabita, não podia, não tem. Mas não, você é um povo que não tem a bênção de Deus, acabou, não tem jeito. E a hora que a coisa ficou feia, a sogra, o sogro morreu, os filhos morreram, ficou só a sogra, sem nada, numa terra distante, e vai voltar, e ela não tinha promessa, embora tinha, ela sabia da lei dos resgates, tudo, mas não era certeza que ia chegar lá e ia ter algum, a hora que eu voltar na minha terra, eu vou ter tudo, não. Mas o que ela falou? O teu Deus é o meu Deus, e o teu povo é o meu povo. Irmãos, é aí que nós temos que estar. Esse aqui é o teu Deus, o nosso Deus, é esse que nós temos que seguir. Marcelino, eu quero seguir o teu Deus. Segue o meu Deus que dá certo. Vamos seguir o nosso Deus. Esse povo é o povo de Deus. Irmãos, esse é o nosso caminho. É na palavra. É a palavra profética. Louvado seja o Senhor.